Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical, aqui da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Nós estamos aí estudando nestes dias o curso de Apocalipse. Mas eu quero te dizer que muito mais do que o curso de Apocalipse, dispomos de vários conteúdos em nosso canal aí no YouTube. O Ale Rocha Pastor foi escrito dessa forma. Nós não tivemos opções de escolher a nossa URL. Mas nós estamos aí vindo para a segunda aula da segunda parte da nossa primeira aula, que é a introdução ao livro de Apocalipse. Mas como eu disse, nós temos muito mais conteúdos. Temos um conjunto de 19 vídeos de uma mentoria que fizemos em modelo de live pelo Instagram e Facebook. Temos também o curso, parte quase todo do curso Uma Nova Vida, que é o nosso terceiro curso do nosso discipulado. Quando você tiver uma oportunidade, dê uma navegada aí pelos nossos cursos, pelos nossos vídeos, as transmissões dos nossos cultos, estão todas aí em nosso canal no YouTube. Não esqueça de aqui embaixo, não sei aonde, né? Marcar aí o sininho, marcar aí o inscrito, para que todas as vezes que a gente publicar um conteúdo, você receberá imediatamente um aviso, seja por e-mail, ou seja como um sinal no seu aplicativo, no seu celular. Mas vamos lá para o nosso curso. Deixa eu mudar aqui a nossa tela. E então iremos preparar para isso. Pois bem, se você está assistindo esta aula, que é a aula 1, segunda parte, o segundo vídeo, e se você não assistiu a primeira, por favor, pausa aí, vai lá nos vídeos e assista a nossa primeira parte da nossa primeira aula, que é a aula sobre introdução ao livro de Apocalipse. Dá uma olhadinha o conteúdo, tanto de conteúdo que nós ministramos. Nós vamos entrar aqui na parte da interpretação do livro. E nós já falamos, olha só, sobre o esboço do livro, falamos a respeito das características do livro, né, aquilo que caracteriza o livro, falamos a respeito da sua história, do contexto histórico do livro, como o livro se apresenta. São mais de 20 slides, mais de 20 apresentações que mostram a respeito da introdução, a respeito do esboço, do contexto histórico e da característica do livro de Apocalipse. Então, se você não viu a primeira aula, corra lá e assista. Vamos então para a nossa aula. Bem-vindos então à terceira parte da introdução ao livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre algumas questões. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para nós, perdão. Pronto. Nós vamos falar sobre a interpretação do livro. Estudiosos bons e piedosos discutem muito a respeito da forma como nós interpretamos o livro de Apocalipse. Posso dizer e chamar a interpretação também a abordagem, a forma como nós abordamos o livro. Eu digo que a interpretação, ela precisa ser o máximo sem premissa possível. A premissa são como lentes que vão sendo colocadas, e aí isso pode de alguma forma deturpar o sentido original do texto. Exemplo disso é a tradução da Bíblia Revista e Corrigida, que no verbo agapau, do capítulo 13 do livro de 1 aos Coríntios, traduz como sendo caridade. Talvez na época em que ela tenha sido traduzida, impressa, talvez a palavra caridade ela representasse realmente um gesto de amor, o contexto cultural. Hoje, a palavra caridade ela não tem essa amplitude para compreendermos através de uma simples palavra o amor que procede de Deus por nós.
Pois bem, como eu disse, muitos estudiosos de boa vontade, eles discordam quanto à forma e ao significado detalhado do texto do livro de Apocalipse. Há, a princípio, quatro sugestões ou quatro abordagens para o livro de Apocalipse. A primeira delas é a que nós chamamos a abordagem pretérita, ou passado, né? A palavra latina preter significa passado. Essa abordagem, ela afirma que todo o relato aconteceu no século I. Pausa, olha para cá. Século I, nós estamos falando que a contagem começa com o nascimento de Cristo. Então, o século I ele vai do ano 0 até o ano 99. São 100 primeiros anos. A partir do 100º ano, inaugura-se o segundo século. Então, quando nós falamos que o texto e o contexto do texto ele se refere ao primeiro século, nós estamos tendo uma abordagem e um olhar, uma perspectiva do passado. Ou seja, todos os relatos, eles são contextuais, eles são relatos da época em que João vivia ou viveu, tá? Nesse ponto a gente pode entender algumas coisas, tá? Os adeptos dessa interpretação dizem que João lida com a guerra entre Roma e a Igreja. Ele escreve com a finalidade de encorajar e confortar os santos em seu momento de perseguição. Que perseguição é essa? Essa perseguição, ela começa com a própria vida de Cristo, mas ela é oficializada, ela é instaurada dentro do ambiente da Palestina e de Roma, a partir de que Estevão ele é apedrejado. Diz que ele suscita uma grande perseguição. Nós vemos também os outros imperadores de Roma tendo também essa feroz perseguição a todos os cristãos. Então, quando João ele escreve a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele quer transmitir uma mensagem às igrejas daquela época, uma mensagem de esperança, de que no final o bem vence, de que no final Deus julgará todas as coisas, que há uma recompensa para aquele que permanece fiel. É necessário, então, entender essa perspectiva, porque em si ela tem o seu sentido. Tá? No entanto, João afirma 7 vezes que escreve profecias. Sem dúvida, o relato tem um valor especial para os que enfrentavam perseguição do Império Romano. Porém, o valor dele não acaba com o fim da era apostólica. Quando eu digo era apostólica, é a era dos apóstolos. E como determinamos o fim da era apostólica? Quando os apóstolos morrem. Quem eram os apóstolos? Estamos falando dos 12 apóstolos, salvo Judas, entra Matias no lugar, e temos ainda um 13º apóstolo, ou assim reconhecido apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz em suas cartas que ele é como um abortivo, aquele que nasceu em fora de época, aquele que nasceu em fora de tempo, né? Continuando. Segunda perspectiva, então, a abordagem do texto, alguns olham para o texto com uma abordagem pretérita, uma abordagem quanto ao passado, quanto ao contexto da igreja no momento em que João escreve o livro de Apocalipse, final do primeiro século, aproximadamente ano 95, numa ilha chamada Patmos. E agora temos uma perspectiva histórica, a linha da história. Nessa perspectiva, os intérpretes afirmam ver o cumprimento da história da igreja na simbologia de Apocalipse. Então, quando falamos a história da igreja, é toda a perspectiva histórica da igreja na linha de Apocalipse. Eles creem que o relato resume o curso da história do tempo apostólico até o fim das eras. Eles pesquisam livros da história a fim de achar eventos paralelos ao de Apocalipse, porém às vezes o resultado é desastroso. Ou seja, uma perspectiva histórica
que cada parte do livro ele representa parte da história. Um exemplo que vamos adiantando é quando abordamos as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqueles que têm a abordagem de um contexto histórico, eles acreditam que fala-se as 7 igrejas físicas presentes na época em que João escreve as cartas a elas. Outros acreditam que as 7 igrejas, na verdade, são representações da realidade espiritual da Igreja Universal, né? Quando eu falo Igreja Universal, são todos os crentes na face da Terra ao longo da história, em que cada período da história da Igreja representa uma realidade espiritual marcada na vida de uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Um intérprete vê uma simbologia para Lutero e a Reforma, que para outro representa a invenção da máquina de impressão. Qual seria a unidade, a utilidade, né, de Apocalipse para os crentes da época de João, se apenas previsse a história do mundo? E qual seria o valor dele para nós hoje? Abro um segundo parênteses para que vocês entendam uma premissa muito importante ao interpretar a palavra de Deus. Nós estamos falando de princípios. Princípios, eles são atemporais, ou seja, eles não estão sujeitos ao tempo. Aquilo que é certo e aquilo que é errado é certo hoje, foi certo ontem e será certo amanhã, e da mesma forma se for errado. Princípios são aculturais. Eles não fazem parte de um país, de um povo ou de uma cultura. Princípios, eles então transitam entre o tempo e a cultura. Se a revelação de Apocalipse e a palavra de Deus a João em Apocalipse fosse relacionada à reforma protestante e ou a algum tipo de invenção do homem que mudou o destino da humanidade, algumas pessoas conseguiram, acredite, ver em uma profecia do Antigo Testamento até mesmo o atentado às 2 torres gêmeas de Nova York. Então, existem muitas pessoas que forçam o texto e que isso, na verdade, não produz nada de piedade, nem de transformação e muito menos de salvação na vida das pessoas. É necessário permitir que o texto fale, e esse é o desafio nosso no curso. Temos tantas perguntas, na verdade. A tribulação, iremos ou não passar? A marca da besta é ou não é um chip? É ou não um cartão? É ou não algum tipo de tatuagem? E aí, o anticristo? Quem vai ser o anticristo? O anticristo já existe, ainda vai existir, né? E essa questão desses eventos que vão destruir 1/3 da humanidade, isso ainda vai acontecer, sim ou não? Como podemos abordar tudo isso? Então existem muitas perguntas que carecem de ser respondidas, e esse é o nosso desafio. Não prometo que iremos fazê-lo, mas esse é o nosso desafio, tá bom? Vamos continuar então? Só dar uma ajeitada aqui. Ok. O terceiro aspecto da forma de interpretar o livro de Apocalipse. Falamos do aspecto relacionado à historicidade, ao passado, e agora vamos verificar a questão do aspecto espiritual. Os estudiosos adeptos dessa interpretação, eles abandonam totalmente o ponto de vista profético e veem Apocalipse como uma apresentação simbólica do conflito entre Cristo e Satanás, o bem e o mal. Eles rejeitam a ideia de que João lide com eventos reais e afirmam que o livro trata apenas de princípios espirituais básicos, tá? É uma perspectiva essencialmente simbólica. Eles abrem mão de qualquer relato que possa ser um relato fidedigno, um relato temporal. Então, toda forma de enxergar, estão lembrados do óculos? Toda forma de enxergar, eles vão olhar pela perspectiva da simbologia,
buscando ver nas entrelinhas, talvez como o filme daquele ator hollywoodiano Tom Hanks, apenas tentando enxergar mistérios, códigos nas entrelinhas do livro de Apocalipse. Mais uma vez, João afirma que escreve profecias. O que é uma profecia? Por favor, amplie o seu entendimento. Profecia não é uma predição do futuro. Profecia é a palavra de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Muitas vezes a profecia vem em tom de gratidão, em tom de oração ou em tom de cântico. Leia lá o início de Lucas e você vai ver aquele sacerdote dizendo, a sentença diz assim, olha, e o sacerdote fulano de tal, pelo Espírito Santo, profetiza. E ali diz que ele começa a entoar um cântico de gratidão em forma de oração a Deus. Então o nosso contexto daquilo que é profético precisa ser mudado. Porque o que acontece muitas vezes no dia de hoje é que existe muita adivinhação e Deus abomina espírito de adivinhação, beirando a cartomância. Cuidado, tá? Isso não, e o pior de tudo é que isso não produz nada. Como podemos olhar para uma pessoa que está vivendo uma vida completamente torta aos princípios de Deus e dizer que Deus é com ela e Deus vai derramar as bênçãos do céu sobre a vida dela? E, querido, você acha que Deus tem propósito apenas em dar algo para alguém? Isso faz parte, mas não é o todo. O alvo de Deus na minha e na sua vida não é aquilo que Ele pode entregar nas nossas mãos, mas é um convite a cada um de nós a revivermos uma vida e relacionarmos com Ele para todo sempre e sempre. Para todo sempre e sempre. Então é importante que esse ver o relato, tá? João afirma ver profecia. Temos de admitir que o relato liga com eventos reais que um dia acontecerão no mundo. Embora reconheçamos que Apocalipse apresenta muitos princípios espirituais básicos de forma simbólica, como nós já relatamos na aula passada, a forma como ele apresenta o Cristo, como cabelos brancos, como olhos que saem chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada, seus pés reluzem como latão. Então tudo isso é uma simbologia, elementos simbólicos que representam verdades espirituais. Tá? Quarto aspecto. Então nós falamos de passado, falamos a respeito do aspecto histórico, falamos do aspecto espiritual ou simbólico muitas vezes, e agora o aspecto futurista. Tá? Essa escola enfatiza que o caráter profético de Apocalipse, ou a característica profética de Apocalipse, dos capítulos 6 até o capítulo 22, eles descrevem o cenário de eventos que terão lugar na terra e no céu após o arrebatamento da igreja. Então, aqueles que interpretam Apocalipse pela perspectiva daquilo que ainda há de acontecer, eles enxergam que o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 mostram alguns relatos e uma visão do Cordeiro glorificado, da glorificação do Cordeiro, das bodas do Cordeiro de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. João viu Cristo glorificado, e a partir do capítulo 6 em diante, então, mostra os eventos que sucederão o arrebatamento. Isso diz, então, ou seja, que a partir daquele momento, há o arrebatamento da igreja, segundo essa perspectiva de interpretação. Então, todos os eventos que estão ali descritos do capítulo 6 ao capítulo 22 traz a narrativa daquilo que ainda há de acontecer. Esses estudiosos, eles reconhecem com alegria as lições espirituais do relato, ao mesmo tempo que também admitem que fala de eventos reais que um dia serão cumpridos. Não interpretar Apocalipse como profecia faria com que Deus não tivesse dado à igreja com o Novo Testamento um livro que explica o futuro do mundo. O curso dos eventos, a vitória da igreja, o julgamento do pecado, o cumprimento das profecias
das promessas e das profecias do Antigo Testamento, isso é algo impensável, né? Ao longo de toda a Bíblia nós vemos Deus dizendo que ele vela pela sua palavra para o cumprimento dela, e Apocalipse ele fecha. Se Gênesis ele abre algumas questões, em Apocalipse essas questões são plenamente fechadas, como as que nós acabamos de relatar. Não, Apocalipse é o relato que explica tudo isso e merece um prêmio pelo seu trabalho. Os estudiosos que com relevância abordam como uma profecia de eventos que acontecerão após o arrebatamento da igreja. Tá? Bem, queridos, essa é a segunda parte e que nós então entregamos para vocês, que é a introdução ao livro de Apocalipse. E isso nos faz entender algumas questões muito importantes. Vamos recapitular então aqui? Venha comigo aqui desde o início. Vamos lá para o nosso primeiro slide. O que é que nós aprendemos nessas duas aulas, que são as aulas introdutórias do livro de Apocalipse, tá bom? Primeiro nós esboçamos o livro. Nós explicamos para vocês o versículo-chave. O que é um versículo-chave de um livro? O versículo-chave de um livro é um versículo que, de alguma forma, ele representa todo o conteúdo do livro, ou aproxima de representar em um único verso. E o verso que nós trouxemos é o verso do capítulo 1, 19, que diz assim: Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Ou seja, de alguma forma, João teve uma experiência com Deus. Hoje, infelizmente, existem pessoas que escreveram livros, divina revelação do céu, divina revelação do inferno, alguém que foi no céu, alguém que foi no inferno. Queridos, em nome de Jesus, queima esse tipo de livro. Isso não agrega nada à sua vida espiritual. Nada. Refuta isso, em nome de Jesus. Tá? Não existe nenhum outro livro, né? Uma das bases da fé protestante é sola escritura, somente as escrituras. A escritura ela é suficiente. A escritura ela é a nossa única regra de fé e prática. Isso é um dos lemas da Igreja de Cristo. Outro lema equivalente a ele é: aonde a Bíblia fala, nós falamos, e aonde a Bíblia cala, nós calamos. Cuidado com a sua necessidade, cuidado com os seus sonhos, cuidado com a sua dor. Eles te impedem de enxergar a verdade, tá? Então o esboço fala claramente as coisas que estão acontecendo, ou seja, João, olha para cima. Pá, legal. Tá vendo aqui, João, ó? As coisas que vocês estão vendo. Olha aqui, João, você está vendo o Cordeiro glorificado. Olha aqui, João, tudo isso aqui que eu estou te mostrando, isso aqui é uma realidade aqui no céu. Legal, né? Agora, João, olha para baixo. Ou seja, capítulo 2 e 3. João, olha as igrejas. Eis que estou à porta e bato. É lindo falar isso, mas já entendeu que Jesus está de fora na hora da ceia? Aquele que é exaltado na mesa está de fora da mesa. Eis que estou à porta e bato. Eis que venho a ti sem demora. Ao que vencer, darei a coroa da vida. Né? Conjuro-te que voltes ao seu primeiro amor. Palavras difíceis para realidades realidades presentes nas igrejas daquela época. João olha para cima. João olha para baixo. Fala às 7 igrejas. João escreve, vai lá, proclama. Agora, João, olha para frente. Vamos olhar para o futuro. E aí a terceira perspectiva, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22. Fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre os 7 anos de tribulação, fala sobre as taças, fala sobre o reino milenar, sobre os 1000 anos, fala sobre o novo céus e nova terra, fala sobre
sobre o porquê que é importante ouvirmos a palavra da profecia. Então, depois de termos esboçado o livro de Apocalipse, nós entendemos o contexto histórico do livro de Apocalipse. Entendemos que o grande cerco, né? Se entendermos que Apocalipse foi escrito depois do grande cerco de Roma a Jerusalém, então entendemos que ele é um livro pós-escrito a isso, né? Então entendemos que esse livro ele é um livro necessário para uma igreja sofredora, para uma igreja perseguida, para uma igreja banhada no sangue dos seus fiéis, uma igreja que foi duramente machucada por Roma. E então vem Deus e traz essa revelação, trazendo essa esperança, dizendo para a igreja que ainda vale a pena permanecer, porque nada que foi feito ficará impune, nem o sangue, que texto tremendo, nenhum sangue, desde o justo Abel, nenhum sangue ficará impune. Deus irá julgar as nações. Deus irá, de alguma forma, clamar pelo sangue inocente derramado. Então nós vemos a questão de Nero, do imperador, vemos depois a questão de Domiciano, né? Tudo isso vemos que trouxe grandes transtornos, dura perseguição para a nossa igreja, para a história da igreja. E aí, no meio desse contexto de duras perseguições, de muita dor, de muita morte, de pessoas sendo mortas no Coliseu, de pessoas sendo tiradas de sua família, é que então o Senhor chama João e fala com João. Esse homem estava preso por causa do testemunho da sua fé. Era um domingo, a Bíblia diz que era no primeiro dia da semana. Era o domingo do Senhor, era o dia do Senhor. Ele estava preso em um tipo de prisão que o único serviço que tinha era de quebrar rochas. Estão lembrados daquela caricatura de desenho? As pessoas amarradas a correntes e quebrando rochas. Patmos era uma ilha em que a geologia dela, né, essencialmente de rochas vulcânicas. Aquele homem estava velho. Se você entender que Jesus o chamou juntamente com o seu irmão Tiago, e depois, por volta de 30 anos, então aquele homem tinha no mínimo uns 80 anos de idade. Um homem sofrido da perseguição. Ainda assim, ele traz uma das mensagens mais relevantes do Novo Testamento. Também vimos como esse livro se caracteriza. Ele é um relato único, né? E ele podemos observar que ele é profético, ou seja, ele é uma mensagem da parte de Deus para o seu povo, seja para o seu povo da época, seja para nós hoje, ou seja para todos aqueles que ainda virão a ser povo dele. Ele é um livro essencialmente cristocêntrico, isso é muito importante. Não apenas Apocalipse, mas toda a Bíblia é cristocêntrica. Ela volta para Cristo. Eu aproveito a oportunidade, né? Eu sempre tenho dito isso em nossos treinamentos. Quando eu falo que Cristo ele é o centro da Bíblia, nós podemos dividir da seguinte forma. O Velho Testamento proclama: Cristo virá. Os evangelhos proclamam: Cristo está aqui. Todo o Novo Testamento proclama: Cristo veio. E Apocalipse proclama: Ele voltará. Então, quando nós entendemos isso, essa perspectiva bíblica, esse panorama bíblico, nós então compreendemos que toda a Bíblia está focada, voltada para Cristo. Aproveito a oportunidade para abrir um terceiro parênteses a respeito do ministério do Espírito Santo no meio da igreja. O papel que o Espírito Santo desempenha é glória para Cristo. Lembra da palavra de Jesus? Eis que eu envio a vocês um outro Consolador, a saber, o Espírito que procede do Pai, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Em outra parte ele diz: Ele me glorificará. Muitas pessoas, olhem para mim, muitas pessoas, em nome de Deus, não sei qual Deus,
dizem ou se mostram como alguém usado pelo Espírito Santo. E no meio deste ser usado pelo Espírito Santo, eles fazem as maiores atrocidades. Alguns princípios básicos, quando eu digo básico, é o mínimo, é que ele glorifica o Filho, que é Cristo. 2, ele não fala contra a palavra. Se alguma coisa está acontecendo, alguma manifestação, algum tipo de sentimento, de intuição, de revelação sobre a sua vida, queridos, e isso vem contra a palavra, isso não procede de Deus e nem do Espírito. Não precisa nem de discernimento. Eu estou sentindo no meu coração. Cuidado com isso. Sentir no coração não justifica, não valida e não santifica o que você vai dizer. Primeiramente, a sua revelação, ela precisa ser cristocêntrica, ela tem que trazer glória para Cristo e ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E terceiro, toda manifestação do Espírito Santo serve para a edificação do corpo. Após a utilização dessa revelação, dessa manifestação dos dons, o corpo, que é a igreja, o corpo, que é a comunhão, que é o aglomerar de todos os membros, eles estão mais unidos, mais fortalecidos, mais encorajados. Isso. Tem muita gente falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, afirmando que o Espírito Santo está revelando, mas não tem compromisso algum com o corpo de Cristo e nem com a sua edificação. Desses, fujam em nome de Jesus. O Espírito Santo glorifica o Filho. O Espírito Santo, ele é de acordo com a palavra de Cristo, que é a Bíblia. O Espírito Santo, ele edifica, consola, exorta e fortalece, anima, encoraja o corpo. Nunca trabalhe em prol de um ministério pessoal, sempre em nome de Cristo, por Cristo, para o bem da igreja, que é o seu corpo. Depois, ele também é um livro de abertura. A palavra Apocalipse, né? A palavra revelação é descobertar. Aquilo que está encoberto foi descoberto. Aquilo que estava oculto foi revelado. Então ele é um livro de abertura, que revela. Depois, ele é um livro de simbolismo, que ele usa símbolos. Ele usa símbolos conhecidos para expressar verdades espirituais eternas. Como eu já disse, os cabelos brancos de Jesus, os seus olhos que saíam fogo, a espada que sai da sua boca. Ele também é tido como aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, os castiçais, estrelas, falando de igreja, falando de líderes na igreja. Então é preciso que a gente interprete com bastante humildade, com bastante seriedade, porque fazendo isso, eu creio que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir a uma interpretação fidedigna da palavra. Outra questão, ele está fundamentado no Antigo Testamento, ou seja, ele não é um livro em desconexão, ele não está desconectado. O próprio apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para o homem e a mulher de Deus. Então, o Velho Testamento, há muitas profecias, ou como eu disse, muitas portas, chaves que foram abertas, né? Então, que isso se fecha em Apocalipse. Então, ele é um livro que também está fundamentado no Antigo Testamento. Como eu disse aqui, olha só esse relato. É impossível entender esse relato sem ligá-los às escrituras do Antigo Testamento. Dos 404 versículos do Apocalipse, 278, mais do que a metade, mais de 60%, fazem referência a algum texto
ou a algum evento do Antigo Testamento. Então toda a Bíblia, mas eu não quero ler o Velho Testamento porque eu sei que é Cristo. Qual é a Bíblia que Cristo usou quando ele veio ao mundo? Qual é a Bíblia que os apóstolos usaram quando veio ao mundo? É o Antigo Testamento. Toda a Bíblia, ela é palavra de Deus para minha e para a sua vida. Lembrando que quando Filipe, o diácono Filipe, encontra aquele homem etíope, diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta: entendes o que lês? E a partir daquela abertura, daquela pergunta, houve-se então um diálogo, um contato, e o final disso, aquele homem confronta Filipe dizendo: eu creio, o que me impede de ser batizado? Nada, ele foi batizado, né? Também entendemos que existe muita questão da numerologia, não da ciência da numerologia, mas ele é um número numérico, ele trabalha com símbolo e com números, com representações de números. E você vê sempre a questão do número 3, número 7, número 12 e os seus múltiplos, como 12 de 12, tanto de tempo, quanto de data, quanto de dias, quanto de eras. Vamos falar particularmente em cada um desses exemplos no contato e na abordagem de cada um dos textos. Também ele é um livro universal. Quando falamos universal, estamos falando que ele não está relacionado a um povo, a uma cultura e nem a uma época. Ele é um livro para todos os povos em todas as épocas. Ele é um livro que manifesta a majestade do Cristo, ele é um livro também que demonstra a compaixão de Deus a seu povo. Lembrando, se esse é um livro pós-escrito, escrito após o cerco de Jerusalém por Roma nos anos 70, então estamos falando que a igreja estava sofrendo a mais dura, a mais severa perseguição na sua história naquela época, até aquela época então, no primeiro século. E aquela igreja estava precisando de uma palavra de esperança. Aquela igreja estava precisando de alguém que dissesse para ela: olha, deixe de ver um pouco a adversidade e o perigo e a dor que você está passando e olha para as promessas. O mal será destruído, o Senhor irá fazer justiça. Será se essa mensagem ela é também para os dias de hoje? Fica a pergunta. Também ele é um livro que, quando fala o termo apogístico, é um termo estranho, talvez você não tenha ainda ouvido ou falado, mas fala sobre a questão do clímax, né? Imagina toda uma história construída por Deus, toda uma narrativa, e o final de uma novela, culturalmente brasileira falando, né? E que ele vai culminar para uma decisão. Os antigos vão lembrar do meu exemplo: quem matou Odette Reutemann? E aí tem aquele capítulo especial em que vai fazer a revelação de que através dessa revelação toda a história daquele enredo vai ter o desfecho. Pois bem, Apocalipse é esse momento. É o momento, os mais novos que estão me assistindo, fazendo uma alusão ao filme Vingadores, é o momento em que, naquela ocasião, na última luta contra o Thanos, em que os portais se abrem, todos os heróis aparecem para aquela luta épica no final de tudo. Cristo está sendo mostrado dessa forma. A batalha do Armagedon tem essa perspectiva épica. Dentro dos escritos, né, de Tolkien, que é a saga do Senhor dos Anéis, a batalha épica diante do exército de Sauron, né? Então, né, você precisa entender isso, esse clímax, esse apogeu que acontece no livro de Apocalipse. Aqueles que gostam de aventura, uau, é um prato cheio. Também precisamos entender a forma de interpretar o texto e a forma de abordar o livro. Então existem 4 formas que nós iremos aqui, a princípio, demonstrar para vocês e abordar, que é a abordagem da visão pretérita, ou entendendo que o livro ele é um livro essencialmente que nos leva a olhar para o passado, a visão histórica, imaginando que ele é um livro que desvenda a questão da história da história da igreja ao longo do curso da história da humanidade. É também um livro espiritual na questão dos seus símbolos, da simbologia,
imaginando que todos os relatos trazem, na verdade, de um fundo de cunho espiritual. E por fim é um livro que fala a respeito das coisas do futuro. Então chegamos ao fim da nossa primeira parte, né, do livro de Apocalipse, que é a introdução ao livro de Apocalipse. Legal, né? Uau! Tá? Nós tínhamos, partindo da perspectiva, deixa eu voltar aqui para você me ver grandão. Nós tínhamos, a partir da perspectiva de 1 hora de aula ou algo aproximado, talvez poder falar mais um pouco, mas talvez é importante a gente finalizar ciclo. Então nós estamos encerrando agora a segunda parte da primeira aula, a aula de introdução ao livro de Apocalipse. Então foi uma aula em 2 partes, 2 vídeos, que você já deve ter visto o primeiro e aqui o segundo. Aos irmãos que não prestaram atenção, aqui na descrição do vídeo, então se você está vendo aí no YouTube, vê aqui embaixo, deve ter alguma setinha aí, mostrar mais, clica nela, vai ter um link para um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp não vai ter conversa, bate-papo, ninguém ali é administrador para ficar mandando correntes. Ele é um grupo onde nós vamos pôr e tirar dúvidas. Como que você pode tirar sua dúvida? Aqui, no primeiro e no segundo vídeo, comentando. Você vai comentar alguma dúvida, alguma observação, e aí nós vamos responder lá no grupo de WhatsApp. Eu poderia e queria criar um grupo de Telegram, do aplicativo Telegram. Temos algumas possibilidades ali de recursos, mas eu não quis fazer isso porque eu imagino que muitos de vocês podem não compreender a ferramenta. O WhatsApp é algo muito mais popularizado. Então tem esse grupo fechado que está criado no WhatsApp. Exemplo, esse material, esses slides que eu acabei de passar para vocês, eu vou colocar lá essa semana, agora, né, depois da aula, eu vou colocar lá, vai estar lá disponível. E se você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre a primeira e a segunda aula, pode perguntar, tanto na primeira quanto no segundo vídeo, só fazer o comentário, comenta o vídeo aí, e aí eu vou responder lá no grupo. Não adianta nada você comentar aqui e esperar que eu vou responder aqui. Você precisa clicar aí nesse link, que é o link do grupo de WhatsApp, entrar no grupo, e aí lá nós vamos fazer as interações. Ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa. A minha proposta não é um curso semestral, mas é um curso bastante aprofundado, tá? Nós não vamos aqui correr. Vamos de forma muito paulatina tentar abordar os assuntos mais importantes. E eu te convido então ao próximo domingo iniciarmos então efetivamente o livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Então o que você precisa fazer lá? Ler. Leia o livro. Vai lendo o livro aí, vai preparando as perguntas. E estamos aqui para servir você e servir o reino em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho. Até a próxima aula.